E neste momento nós vamos dar início à palestra sobre medo. O que o judaísmo nos ensina sobre medo, pavor, temor e assim diante. Obviamente, com a palestra nesses momentos que nós estamos passando, tendo lá fora uma pandemia, uma epidemia, é uma palestra importante ver quais são, na verdade, as recomendações judaicas a respeito do medo. Muito importante entender isto. Quando a gente olha nas nossas fontes bíblicas, a gente vê imediatamente que tem dois tipos de medo. Tem um medo que é positivo e tem um medo que está negativo. E onde que a gente vê isto principalmente é nos livros dos provérbios. Lá nos provérbios, o rei Salomão, que é o mais sábio dos homens, no capítulo 28, o rei Salomão escreve assim, em hebraico, Ashrei Adam mefached tamid. Feliz o homem que tem sempre medo. O homem que tem sempre temor, este está feliz. Um capítulo depois, no capítulo 29, o mesmo rei Salomão escreve o seguinte, Haradat Adam yiten mokesh. O medo de um homem o leva a tropeçar. Então não é bom. Então é bom ou não é bom o medo? É bom ter medo ou parece que é feliz? Do outro lado parece que tropeça. Como funciona? Óbvio, claro, tem dois tipos de medo. Então, nós vamos começar hoje a falar do medo que é negativo. Este medo que nos transtorna totalmente, este medo que nos paralisa praticamente, que não permite que a gente reage. O medo negativo. E vamos começar um assunto que está ligado agora, que estamos na festa de Pesach, o sétimo dia da Páscoa judaica. Os judeus passaram o Mar Vermelho. Todo mundo conhece a história bíblica. O povo judeu chega na frente do mar. Atrás estão os egípcios que estão perseguindo eles, chegando perto. Dos lados tem o deserto, não tem onde ir, não tem onde fugir. Os judeus estão acuralados, lá não sabem o que fazer. E Deus fala, avançam. E nós sabemos do grande milagre que aconteceu. O mar se partiu em dois e realmente as águas ficaram retas como se fosse uma parede, uma muralha. O resto é conhecido. Porém, a Torá nos diz, e assim também está nos Midrashim, na literatura talmúdica, que quando chegaram no mar, lá frente, e não sabiam o que fazer, o povo está com medo. O povo falou, nós não temos medo, estamos com medo dos egípcios, nós não temos força, o que vai acontecer? Estavam com medo, o que vai acontecer? Naquele momento, Moisés rezou para Deus abrir os olhos do povo. E abrindo os olhos, eles viram miríades de anjos ao seu redor protegendo eles. Miríades são dezenas de milhares de anjos celestes, Malachei Asharet, protegendo eles dos egípcios, das flechas e de tudo que vinha. E a pergunta que fazem os nossos sábios, por que precisava deste milagre? Mais um pouco de paciência, eles iam ver que o mar se abre, eles estão passando, os egípcios, o mar vai se fechar, vão ser, na verdade, vão afundar. Por que precisava deste primeiro milagre para o povo enxergar a proteção divina através de milhões de anjos? Responde os nossos sábios que o medo é algo contagiante. E Deus não queria que ficasse com este medo. Porque o medo ele é transmitido, o pavor passa de uma pessoa para outra. Sendo assim, o povo teria perdido a confiança neste mesmo Deus que os salvou dos egípcios. O Deus que, na verdade, os deu as 10 pragas para poder protegê-los. Então, Deus abriu os olhos dos judeus para eles enxergar algo que normalmente não enxergariam, para tirar este medo. Medo é negativo. Medo é transmissível facilmente. Parece algo contagioso. E nós temos mais um episódio na Torá muito claro, quando se trata de uma guerra. Quando se trata de sair na guerra, nós temos regras na Torá, como funciona. Mesmo que o povo judeu não é um guerreiro, a grande maioria das suas guerras são, infelizmente, para se defender, mas a Torá nos fala como funciona. Antes de sair na guerra, havia um Cohen especial, um sacerdote, que se levantava e fazia alguns anúncios. Primeiro, aquele que noivou, ainda não casou, pode voltar para casa. Aquele que comprou uma casa, ainda não inaugurou,
pode voltar para casa. E aquele que plantou um vinhedo e ainda não aproveitou e experimentou, também pode voltar para casa. Tudo bem, isso tem uma lógica. O homem ainda está no meio do processo, não aproveitou da vida, é jovem, noivou. E de repente o Cohen fazia um quarto dito, uma quarta declaração. Mi haish hayarei verach alevav. Quem é o homem que está mole, o coração está sem coragem, que está com medo? Yelech veyashuv, melhor que ele volta para casa. Velo yames et levav echav, para ele não amedrontar os seus irmãos. Olha bem o que a Torá está dizendo. O homem que está com medo, que ele volta para casa. Por quê? Porque o medo dele vai ser contagioso. Passa de um para outro, ele vai acabar amedrontando os seus irmãos. Um soldado que tem medo não consegue lutar. É óbvio. Chega o grande mestre talmúdico, Rabbi Yossi Haglili. Este Rabbi Yossi Haglili, ele afirma o seguinte: aqui não se trata de um homem que tem medo de canhões, de flechas, de balas, de mísseis, não. Este homem que tem medo de seus pecados. Se trata de um pecador. Ele está com medo, ele sabe que as atitudes dele não foram corretas. Ele está com medo que Deus vai acertar com ele na guerra. Literalmente, ele sabe que como ele é fraco espiritualmente, ele pode ficar lá na fronte morrendo. Então, o medo é o medo dos seus pecados. E diz Rabbi Yossi Haglili, para não envergonhar este pecador, a Torá coloca mais 3 motivos. O noivo, o homem que plantou um vinhedo, o homem que comprou uma casa. Mas isto é tudo para acobertá-lo. Então, quando alguém se levanta e volta para casa, ninguém sabe qual é o motivo. Se ele é noivo, se ele comprou uma casa, ou se ele é alguém que tem medo de seus pecados. Mas a conclusão é óbvia. Medo é transmissível, passa do um para o outro. E a Torá não quer e não pode permitir que um soldado tenha medo. Só aqui a gente está vendo como que realmente o medo é algo nocivo, extremamente contagiante e negativo. Tira a força, tira a energia, chupa a energia da pessoa. Ele se sente como se ele não conseguisse mexer. Existem medos naturais. A Torá concorda com isso. O Talmud nos diz que um elefante tem um medo natural do mosquito. Imagina se ele entra na tromba. Ou um escorpião tem medo de uma aranha. Tem isto. Tem gente que tem medo do escuro. Tem gente que tem medo de cair. Tem medo de doenças. Nem precisa explicar. Tem gente que tem medo de cachorro. São medos naturais que nos paralisam um pouco, mas existe forma como lutar com isto. Mas antes disso, vamos entender como o medo funciona. Onde que ele começa exatamente? O medo algo externo ou algo interno? Vem da pessoa ou vem de fora? Diz o judaísmo, o medo começa em nós mesmos. Nós mesmos. Presta atenção aqui um episódio bíblico interessante. Nós temos um caso seguinte. Moisés, nos 40 anos no deserto, no segundo ano ele manda espiões para ver e explorar a terra de Israel. Todo mundo conhece este episódio, são 12 que estão indo, um de cada tribo, pessoas importantes, proeminentes, e eles vão explorar a terra de Israel. Quando eles chegam na terra de Israel, nós sabemos, e nós veremos um pouco mais tarde os detalhes, que eles se assustaram, porque eles viram gigantes. Havia lá na região de Hebron, havia uma família de gigantes, a família de Talmai. Filhos enormes, muitos gigantes, mesmo as frutas eram grandes. Estes espiões, grande maioria deles, 10 dos 12, se assustaram. E quando voltaram, falaram mal da terra de Israel. E quando eles voltaram, eles contaram, nós vimos uma terra estranha com gigantes, e eles dizem o seguinte, nós, na frente desses gigantes, a gente se sentia como gafanhotos. E eles olharam para nós como gafanhotos. Olhe bem a palavra em hebraico. Vanie be'eneinu kachagavim. Nós fomos nos nossos olhos como gafanhotos,
E então, quem aí no Benehem, assim também eles olharam para a gente. Aqui a gente vê onde começa. Já que nós se constituímos, e já que a gente se acham como gafanhotos, como pequenos, como insignificantes, esta é a forma como eles olharam para a gente. Em outras palavras, o medo que a gente cria, as pessoas ao nosso redor sentem e aproveitam se precisa, se são inimigos. Então a Torá está nos dizendo aqui uma coisa interessante. O medo da pessoa vai criar como o outro vai olhar para a gente. Como a gente se considera, assim as pessoas nos consideram. Interessante, nós temos um versículo de Jó, Iov em hebraico, que diz o seguinte: Ki pachat pachadeti vayetani. Eu tinha medo de alguma coisa e aconteceu. Vasher yagorti, e o que eu estava com temor grande, yavoli, ocorreu. O que eu tinha medo, ocorreu. O que eu tinha pavor, aconteceu. Nós muitas vezes chamamos e tornamos vulneráveis. O medo torna a pessoa ele mesmo vulnerável. A pessoa sente isso. Se você corre na frente do cachorro, o cachorro sente que você tem medo automaticamente e tem chance que ele corra atrás de você. Existe um estudo de um grande psicólogo americano, de Harvard. O nome dele é Dr. Robert Rosenthal. Ele fez um estudo interessante, e que, aliás, foi editado, foi publicado na famosa revista Psychology Today. E o estudo dele foi o seguinte: ele pegou numa universidade alunos, todos tipo, misturados, com professores de ginástica, de educação física, também absolutamente misturados, sem nenhuma intenção, nenhuma determinação antes, e dividiu todo esse grupo grande em 3 grupos. Cada um com seus professores de educação que iam dar para eles aulas e treiná-los durante 3 semanas. Para o primeiro grupo, ele avisou os professores: nós avaliamos este grupo pelos testes que fizemos, o desempenho deles é fraco, é mediano. É mediano. Para o segundo grupo, ele avisou: olha, este grupo nós testamos eles, os alunos, não era verdade, mas ele falou. E o desempenho, o potencial fantástico. Eles têm um potencial magnífico muito, muito alto. Para o terceiro grupo, ele avisou os professores de educação física, e obviamente isso chegou para os alunos, que este grupo de desempenho é fraco. O potencial é muito fraco. São termos mediano, alto e fraco. E assim, durante 3 semanas, os professores foram treinando várias modalidades de atletismo, de ginástica e assim diante. Após 3 semanas, assim diz o estudo, foram treinando, foram vendo eles. Olharam os testes, olharam os resultados, tudo isso foi escrito, tudo isso foi, na verdade, registrado. E olha o que aconteceu. O primeiro grupo, para quem ele falou que os professores, para os professores que ele falou que o grupo tem um desempenho mediano, os resultados foram medianos. O segundo grupo, para quem ele falou para os professores que o potencial é extremamente alto, os resultados foram altíssimos. E o terceiro, resultados fraquíssimos. O que isso demonstra? Que exatamente o que os professores esperavam dos alunos aconteceu. Já que os professores consideravam os alunos dessa forma, e talvez os próprios alunos sabiam disso, aconteceu na prática. Então, como a pessoa se considera, ou como a pessoa é considerada, assim acontece. Este estudo foi muito importante. Já em educação e no trabalho se sabia isto. Em psicologia moderna, que dependendo de como o patrão olha para você, como o cônjuge olha para você, assim diante, assim vai ser o desempenho. Mas aqui ele mostrou que também em exercícios físicos é a mesma coisa. E realmente o medo é assim. Da forma que a pessoa acha e começa a tremer, e tem medos, e tem fobias, e tem frustrações, isto se transmite via ondas, como seja, e assim o outro também olha para ele. Nós temos um episódio com Moisés, Moshe Rabbeinu, o próprio Moisés, o nosso grande Moisés, Moshe Rabbeinu.
Moshe Rabbeinu, nós sabemos, ficou muitos anos no palácio do faraó. Um belo dia, ele foi ver seus irmãos. Todo mundo se lembra deste episódio. No primeiro dia que ele saiu, ele viu um egípcio que estava matando, querendo matar, batendo e querendo matar um judeu. Um judeu inocente. O egípcio raivoso, Moisés não hesitou e eliminou o egípcio para defender este homem inocente e devolvê-lo à sua família. Moisés depois cobriu o egípcio, enterrou ele, não queria que a coisa ficasse conhecida, obviamente, mas ele salvou um homem inocente. No próximo dia, Moisés saiu mais uma vez do palácio e viu dois judeus brigando. Eram Datan e Aviram. Então Moisés tentou fazer a paz entre eles. E de repente eles falam para Moisés, para Moshe Rabbeinu: olha bem, você quer nos matar como você matou o egípcio? Uau! Diz o versículo na Torá: Vayirá Moshe. Moshe teve medo. Vayomer, disse Moshe, Achen noda hadavar. Já está conhecido o que aconteceu ontem. Então o episódio é conhecido. Só a Torá nos diz: Moshe teve medo. Depois disto, um pouco depois, está escrito que o faraó realmente escutou o que aconteceu e o faraó quis prender Moshe. E os comentários discutem por que a Torá tem que nos contar que Moshe tinha medo. O que é tão importante saber que ele tinha medo? Afinal, ele não fugiu naquela hora, ele só fugiu depois que o faraó procurou ele. Na Torá não tem um versículo à toa. Não tem pleonasmos, não tem repetição, não tem redundância. Deve ter um motivo por que a Torá colocou isto, que Moshe ficou com medo. Vayirá Moshe. Por quê? Dizem os nossos sábios que aqui Moshe tropeçou. Moshe tinha que ter mais confiança em Deus. Se ele teria confiança, não teria chegado aos ouvidos de Faraó. O medo dele fez chegar que o Faraó ficou sabendo e acabando perseguindo ele. A confiança em Deus, meus amigos, não significa que você acredita que Deus pode te salvar. Não é isso confiança. Bitachon, confiança em Deus, significa você acredita que Deus vai te salvar. Literalmente. Você acredita que vai terminar bem. Isto é a confiança de Deus. Ah, você pode perguntar, mas de onde que eu vou ter tanta fé a acreditar que Deus vai me salvar? Deus me mandar a cura, Deus me mandar as coisas boas. Talvez eu não mereço. Talvez não mereço. Como posso acreditar isto? Dizem os nossos grandes sábios e mestres, pode ser que você não merece, mas se você tem esta confiança total em Deus, pelo mérito da confiança, você vai merecer. É a confiança que faz merecer. Verdade, talvez nós não merecemos. Pode ser que nos tropeçamos, maculamos, fizemos coisas erradas. Ninguém está perfeito. Mas, se você mantém a confiança em Deus, sólida, somecha la Kadosh Baruch Hu, você se apoia em Deus e acredita que vai ser bom como Ele fala que é bom, neste momento, pelo mérito da confiança, pelo mérito de ter tanto bitachon, você vai merecer a salvação. E Moshe não tinha que ter medo. Um homem de tanta envergadura espiritual, um homem tão elevado, não deveria ter medo. Então a Torá coloca e nos ensina: Vayirá Moshe. Moshe teve medo. Já que Moshe teve medo, a Torá nos diz: Vaishma Paró. Paró escutou. E logo depois, Paró procurou e perseguiu Moisés, que ele teve que fugir para Midian. Então, meus amigos, nós estamos vendo com medo, não somente que ele é contagioso, ele é transmitido de um para o outro, mas ele até chega aos ouvidos do outro. Ele nos torna vulnerável, a pessoa sente como nós se consideramos, assim o outro nos considera. O Maharal de Praga, grande mestre nosso, diz que o medo faz que você não é um receptáculo perfeito. Você está mostrando que tem alguma coisa errada. Se você está com um recipiente, vamos dizer, de cristal, se ele está inteiro, você não está com medo que vai quebrar. Mas se já tem algumas rachaduras, você cuida mais. Você está com medo que pode quebrar, pode rachar. Alguém que está com medo, diz o Maharal de Praga, está demonstrando que tem alguma falha. Ele está vulnerável, alguma coisa não está boa.
E a mesma coisa dizem os nossos sábios. Mesmo pelo medo dos animais. Normalmente, e assim era antes do pecado de Caim, os animais tinham medo do homem. E não o contrário. Porque no homem se via o semblante divino. Deus nos criou a sua imagem. Depois que Caim matou seu irmão, os animais se tornaram mais feras, mais cruéis. E quando um animal não enxerga no homem este semblante divino, como dizem os nossos sábios, nidmelo que behema, naquele momento o animal ataca. Mas se o animal percebe que o homem tem um semblante divino, ele não é um utensílio ou receptáculo quebrado e manchado, o animal tem respeito. E não falta histórias destes. Daniel foi colocado numa cova de leões. O que aconteceu? Sentou com eles, pegou um no colo. Nada aconteceu. Porque eles viram em Daniel um grande justo. Isso é conhecido. O Arizal pegava uma águia e colocava seus alunos em cima para poder, na verdade, viajar, sem problema nenhum. O grande mestre Rabbi Chaim Benatar, o Or HaChaim HaKadosh, andou em cima do leão. Então, o defeito está aqui. E começa no medo interno, é lá que começa. O medo, dizem os livros de ética, ele tira do homem uma outra virtude muito importante, que se chama a agilidade. O homem tem que ser ágil. Em hebraico se chama zrizut. Rápido para servir o Criador. Quando tem medo, é todo dia outra coisa. Um dia é medo do frio, depois é medo do calor, depois é medo do vento, depois é medo da doença. O medo acaba tirando esta possibilidade. O homem se torna pesado, anda com dificuldade, agilidade não tem mais. Então, como se luta contra o medo? Após estas definições bem judaicas do que é o medo, o que ele causa, onde que ele começa, vamos ver como que se luta contra o medo. E o judaísmo nos dá duas receitas muito importantes. A primeira receita é não se concentrar no que te dá medo. É normal, a Torá diz, tem certos medos que são normais, faz parte. Os pais ter medo pelos seus filhos, a coisa mais natural do mundo. Pelos seus pais, ao contrário, obviamente. Mas não se concentrar demais. Porque no momento que você se concentra apenas nisto, toda a sua mente, seu raciocínio está nisto. E isto cria uma energia negativa. O medo está todo medo que vai acontecer alguma coisa. Se é um desastre, se é uma calamidade, se é uma adversidade, o que seja, você está com medo de algo negativo. Então estamos concentrados em alguma coisa negativa. Isto não é bom. Cria angústia. E não deixa lugar e espaço na nossa mente para pensamento positivo, que é muito importante. Como nós veremos na próxima aula sobre otimismo. Pensamento positivo permite a pessoas ver algum pouco se encorajar, alguma coisa encorajadora. É importante. Então, o primeiro passo, tem medo, sim, pode acontecer, mas não fica pensando nisso todo dia, o dia inteiro. Não tem sentido. A mente é feita para pensar em outras coisas. Isto nos lembra um pouco a Inhará. É como o mal-olhado. Muitas pessoas perguntam, existe o mal-olhado? Existe. Mas não nos afeta tanto. De manhã eu faço uma prece para Deus, por favor, me salva do mal-olhado. Tatsileni me Ainara. E pronto. Eu não vou ficar pensando nisso tudo depois. Se eu ficar pensando mal-olhado com o outro me olhou feio e pensou isso, eu não me torno vulnerável automaticamente. Então uma pessoa que tem uma mezuzá boa na porta e sabe que uma mezuzá é uma proteção divina. Não somente quando você está em casa. Deus fala, Hashem yishmor tzetra uvoecha. Deus salva e protege você estando em casa, estando fora. Tendo uma mezuzá kasher, pergaminho, escrito por um homem temente a Deus, na posição correta, você está protegido por Deus. E não fica pensando o dia inteiro nem na Hinará, e não em nossos pavores e frustrações e medos. Não se concentrar.
Deixe na mente lugar para coisas bonitas, legais, positivas, que te dão prazer. E aqui chega o segundo conselho judaico. E talvez para entendê-lo, eu vou dar um exemplo. O exemplo que traz os livros racídicos. Havia um jovem que nasceu numa aldeia, e nesta aldeia ele cresceu. Ao lado da aldeia havia uma floresta, onde se dizia que tinha animais, como todas as florestas, pode ser ursos, outras coisas. Então, desde criança, este jovem tinha um pavor, um medo da floresta. Jamais ele se aproximava da floresta. Sempre andando na cidade, na rua, tudo tranquilo e calmo. Mas na floresta, ele mantinha distância. Ele tinha medo desta floresta. E ficou uma fobia. Um belo dia, gangsters, uma gangue de ladrões, atacou a cidade. E ele percebeu, estavam se aproximando da casa dele, ele fugiu. Para onde que ele fugiu? Fugiu para a floresta. E lá se protegeu e foi salvo. Então, o que aconteceu nesta história? O medo dele dos ladrões superou o medo da floresta. Automaticamente ele perdeu o medo da floresta, porque o medo dos ladrões que estavam lá estavam querendo fazer uma coisa feia e errada, foi muito pior que o medo da floresta. Naquele momento não tinha outro jeito, o único lugar que ele tinha para se proteger foi a floresta. Ele correu para a floresta. A floresta protegeu e ele voltou para a cidade. Do que a gente aprende disso? A gente aprende disso que quando tem um medo maior, ou de uma causa maior, o medo inferior desaparece. Ele fica anulado. E isto é exatamente que fala o rei David nos Salmos. Presta atenção no Salmo 119. Diz o rei David: Sarim redafuni chinam. Os príncipes me perseguiram à toa e não fiz nada, David. O midvarcha pachad libi. Mas meu coração tem medo da tua palavra, Deus. Então, mesmo que os príncipes estão me perseguindo, estou com medo deles, mas o verdadeiro medo meu é da tua palavra, Deus. O medo de Deus, o temor ao céu, é maior que o temor dos príncipes. Anula ele. E isto é uma grande receita judaica. Ter um grande temor a Deus, que é um temor positivo, como veremos daqui a pouco. Isto nos salva de muitos temores menores. Olha o que explica o grande mestre, o Hatam Sofer. Voltando aos espiões. O que aconteceu? Os espiões foram para Israel, os 12 espiões. Onde que moravam essas famílias de gigantes? Principalmente em Hebron. Então, eles não entraram em Hebron. Os 12 espiões, 11 não queriam nem se aventurar lá. Porque é um lugar onde tem gigantes. O único que foi para lá é Calev. Diz o Hatam Sofer, um grande comentarista da Torá. Ele diz o seguinte: Calev tinha um medo tão grande de Deus, não querendo, Deus nos livre, magoar Deus, entrar neste complô dos outros 10 espiões, que este medo superou o medo dos gigantes. Ele acabou entrando, foi para Hebron, foi para o túmulo dos patriarcas, lá rezou e pediu a Deus salvação. Em outras palavras, o que aconteceu? O medo de se desligar de Deus, de errar no caminho de Deus, foi muito mais forte que o medo dos gigantes. Isto permitiu para ele entrar na cidade, são e salvo, e ainda ir e rezar no túmulo dos patriarcas em Hebron. Então, nós aqui entendemos um pouco melhor a psicologia do medo. Ela começa muitas vezes, claro, o que nós estamos falando em geral, cada caso tem que ser analisado, mas em geral somos nós que somos fracos. Nós que se tornamos vulneráveis. E quando se tornamos vulneráveis, se achamos gafanhotos, os outros também nos acham desta forma. E isto vai se tornando uma bola que vai nos aumentar o medo. Eu tenho medo, eu transmito medo, fica contagiante. Nós temos 2 ou 3 exemplos bíblicos que eu queria um pouco compartilhar com vocês. Os nossos sábios nos dizem no Midrash
que teve duas pessoas, dois grandes do povo de Israel, que Deus prometeu para eles proteção e mesmo assim tiveram medo. E a Torá critica. Esta é a grandeza da Torá, que a Torá não tem medo de criticar seus grandes homens, seus líderes. Normalmente, muitas vezes, se lê livros de história, dependendo do país onde é narrada a história, sempre os líderes são perfeitos, os generais são perfeitíssimos, as guerras são sempre ganhas. A Torá não. A Torá é um livro bíblico divino. E a Torá fala, se David errou, a Torá nos conta. E se Moisés errou, a Torá nos conta. Só presta bem este Midrash. Diz o Midrash, duas pessoas, diz Deus, eu ofereci proteção. O escolhido entre os patriarcas e o escolhido entre os profetas. O escolhido entre os patriarcas é Jacob, o terceiro. Yaakov Avinu, Jacob o patriarca. O escolhido, aquele que teve 12 filhos, ninguém teve isso. 12 filhos andando no caminho certo. Deus falou para ele, Anochi Yeimach, eu estarei com você, não se preocupa. Quando Jacob foi indo para trabalhar com o tio dele Labã, Deus promete para ele, estarei ao seu lado. Mesmo assim, 36 anos depois, quando ele vai se encontrar com seu irmão Esav, diz a Torá, Vayira Yaakov vayetzerlo, e Yaakov teve medo. Moisés, a mesma coisa. O grande Moshe Rabbeinu, Deus ofereceu para ele proteção, falou, lá na sarça ardente, já disse para ele estar ao seu lado. Porém, quando chegou a luta contra o gigante Og, o rei do Bashan, Moshe teve medo. Deus teve que falar para ele, Altirauto, não tenha medo. Nossos sábios nos dizem, afinal estamos falando de dois grandes tzadikim, duas pessoas, quem pode se comparar com Moisés ou com Jacob? Yaakov Avinu, Moshe Rabbeinu. Mas a Torá nos diz que os dois pensavam, quem sabe perdemos o mérito. Algum pecado no meio do caminho. Yaakov pensou, talvez errei na casa de Lavan. Moisés pensou, talvez o povo fez uma coisa errada e esta proteção não mais existe. Mas nossos sábios nos dizem, foi um erro de pensamento. Se houve um erro, pode ser que não haverá milagre. Mas uma proteção natural continua. Deus prometeu, vai guardar sua palavra. Se Deus te falar, Anochi Yeimach, eu estarei com você, a pessoa tem que se lembrar disso toda a vida dele. E Deus fala isso para cada um de nós. Hashem tzilcha aliad yeminecha. O salmista está dizendo, Deus é tua sombra, ao seu lado, ele te protege. Hine lo yanum velo yishan shomer Israel. Não dorme e não somnola o guardião de Israel. Então a pessoa não tem que ter medo demais. E nós temos mais um episódio chocante na própria história do povo judeu, que é a data do 9 de Av. Mais uma vez ligada aos espiões. Quando os espiões voltaram e falaram mal de Israel, que não vale a pena, que é uma terra que come e consome seus habitantes, e tem gigantes de todo lado, e tem amalequitas, e hititas, e jebusitas, falaram, não vamos conquistá-la, não dá, não vai dar certo. O povo chorou, não quis mais ir para Israel. O povo chorou muito, a tal ponto que Deus falou para ele, vocês choraram à toa. Este dia vai se tornar um dia de choro de verdade. Será um dia de lamentações, de lamentos. Este era o dia, a data do 9 de Av. Aquela noite que o povo chorou que não vão mais para Israel, e Deus falou para ele, vocês vão ficar e perecer no deserto, andando 40 anos por aqui, somente seus filhos vão entrar em Israel. Esta era a data do 9 de Av. Um dia que se tornou data da adversidades no nosso calendário. O primeiro templo foi destruído, o segundo templo foi destruído, e assim diante. Nesta data. Mas a pergunta que todos perguntam, mas isto é um castigo desproporcional. Eles choraram à toa, tudo bem, não é bonito, choraram à toa, não deveriam ter chorado, não tem dúvida, tinha que ter confiança em Deus. Mas para isto Deus castiga as futuras gerações que eles vão chorar de verdade? Que haverá adversidades e desastres? Que tipo de castigo é isto? Resposta, não é um castigo, é uma consequência. É uma consequência. Um povo que viu tantos milagres,
O povo que saiu do Egito, não esquece, viram as 10 pragas que realmente acabou com o Egito. Viram a passagem do Mar Vermelho. Todo dia comiam pão celeste, maná do céu. As nuvens todo dia davam uma tinturaria na roupa deles, dry clean, lindas. Estavam vendo e vivendo de milagres. Este povo duvidou da palavra de Deus, que Deus pode dar para eles a terra de Israel e vai conquistá-la facilmente. Este povo tem medo de gigantes. Isto era gravíssimo. No momento que este povo perdeu, na verdade, a confiança em Deus, após tantos milagres, no momento que se perde a fé, você perde a força interior. E quando uma pessoa perde a força interior, ele se torna vulnerável, uma vítima fácil para qualquer inimigo. É isso que Deus falou. Vocês vão chorar de verdade. Se vocês continuam desta forma, sem confiança em Deus, perdendo a força interior, vocês são vulneráveis. Podem ser vítimas de muitos problemas na futura história. Então não era um castigo, era na verdade um choro que vai ser da própria atitude nossa. O medo tira do homem a força, a coragem de lutar, a vontade. Uma pessoa tem que, na verdade, perseverar. E o medo nos paralisa. Ele nos barra. Terminando esta palestra, queria também falar um pouquinho de alguns medos diferentes. Existe mais um medo importante lembrar, aliás, na Torá mencionado, uma das proibições da Torá, Lotaguru mipnei ish. Um juiz, quando ele está julgando duas pessoas, e já vieram na frente dele, e uma das pessoas é um homem violento, ou um homem rico que quer pressioná-lo, o homem influente que quer, na verdade, que ele julga ele de forma favorável. E ele está pressionando ele está gritando, ele está violento, o que seja. Diz a Torá para o juiz, Lotaguru mipnei ish, não tenha medo de ninguém. Se está em julgamento, não tenha medo. Eu me lembro na minha cidade, na Bélgica, a gente tinha um grande rabino, muito sábio, que chamava o Rabino Kreiswirth. Grande erudito. Ele também, obviamente, era juiz de corte rabínica. E quando chegavam duas pessoas litigantes na frente dele, e um deles tentava usar toda a sua força e toda a sua influência, naquele momento o Rabino Kreiswirth começava o julgamento e falava, agora vou cumprir a mitzvah de Lotaguru mipnei ish, de não ter medo de ninguém. Então isto é um medo importante. Um medo que não pode acontecer. O medo que é recomendável, obviamente, é o medo, o temor a Deus, que é a fonte de tudo. O homem, para poder ser um judeu completo e para servir Deus, qualquer homem que quer servir Deus, qualquer ser humano, qualquer religião, tem que ter amor a Deus e também temor a Deus. São as duas asas para chegar lá. Com uma asa a gente não chega. E o temor a Deus, isto é o início da sabedoria, é temer a Deus. É lá que a fonte de tudo. Sem este temor, a gente não vai na frente. É isto que disse o rei Salomão. Feliz o homem que tem sempre medo, o homem que tem medo de Deus. Que tem medo, na verdade, é reverência para o Todo-Poderoso. Reverência para seu templo. Reverência para sua Torá. Isso são não pavores e temores, mas é uma reverência, um respeito inacreditável. Isso é um temor positivo. Nossos sábios dizem, já que Abraham tinha um temor verdadeiro a Deus, por isto que ele acabou se tornando um rei. Abraham era como um governante, reconhecido por todos. Se tem temor do rei de todos os reis, você mesmo cresce, não tem dúvida nenhuma. Depois existe mais um temor, também que a Torá recomenda, que é o temor e o respeito ao governo. Dizem os nossos sábios, Ilmale mora'a shel malchut. Se não tinha o temor ao governo, muita gente engolaria um ou outro. Infelizmente, tem pessoas sem escrúpulos, pessoas sem respeito, sem ética, que se permitiria muitas coisas se não havia policiais e juízes
e penitenciárias e assim diante. Então este é um medo que precisa existir, precisa ter, na verdade, um poder judiciário, precisa ter tudo isto, é importante e nós temos que respeitar este tipo de autoridade que coloca ordem e disciplina entre as pessoas. Isto é um temor permitido. O mais importante de tudo neste momento é talvez se lembrar de duas histórias pequenas que eu queria terminar com elas. O medo negativo e o medo positivo, já que falamos sobre isto. Quem de nós não foi num circo? Todo mundo já foi uma vez para o circo como crianças. Quando você vai no circo, você vê uma cena interessante. Aparecem os elefantes. E estes elefantes estão segurados na perna que é grossa, que é enorme. Tem uma pequena corrente que segura eles. Mas a gente pode se perguntar, este elefante, se ele quer, ele corre, ele é tão grande, pesa tantas toneladas, só avançar um pouco ele quebra esta corrente em 5 minutos, em 2 segundos. Como um elefante tem medo de uma corrente? Mas como funciona? A resposta é o seguinte: quando o elefante é pequeno, depois que ele nasceu, coloca uma pequena corrente no pé dele. Naquele momento, ele tenta se desfazer, ele tenta avançar, não consegue. Ele tenta se mexer, não vai. Ele tenta sair, fugir, não funciona. Ele está vendo que a corrente segura ele. E assim durante um tempo, até ele desistir. Ele tentou tantas vezes, ele desistiu. Agora ele criou na mente uma barreira que ele acha a corrente não me permite andar. Acabou, se entregou. E isto ficou na mente dele. E mesmo que ele cresceu, ainda está lá este medo da corrente, que a corrente não permite ele fugir. Apesar que ele já cresceu, ele tem 10 vezes mais peso, ele poderia quebrar esta corrente em poucos segundos. Já que foi educado desta maneira, nasceu, cresceu neste medo, ele está lá registrado no cérebro, na mente dele, não consegue tirar. Mesmo esta mesma correntinha de quando ele era bebê, continua funcionando. Aqui a gente vê quanto que mesmo a nossa própria mente pode criar frustrações e medos. E a respeito de não ter medo, gostaria de dar um exemplo que talvez o paradigma de uma pessoa que não tem medo. O Rebbe anterior de Lubavitch, Rabbi Yosef Yitzhak, aquele homem que espalhou o judaísmo em toda a Rússia para milhões de judeus, abaixo do regime comunista e bolchevique. Isto era proibido, principalmente na época de Lenin e de Stalin, a gente sabe isto. Em 1927 prenderam ele. O partido pegou o Rebbe, Rabbi Yosef Yitzhak, e colocaram em uma prisão em Leningrad. Uma prisão horrível. Torturaram ele, bateram nele, confiscaram o tefilim dele. Ele tentou pegar de novo, fez uma greve de fome. Foi momentos horrorosos que ele passou. Mas firme, firme por dentro. Firme por dentro, um judaísmo dentro fortíssimo. E um belo dia, eles estavam investigando ele. Queriam saber. Ele tinha uma rede clandestina de escolas judaicas em toda a Rússia. Queriam os nomes. E obviamente que o Rebbe não falava. Ele não abria a boca, ele não falava, ele não falou, ele nunca falaria. O general russo estava nervoso. E o general russo começou a bater na mesa, dizendo: você sabe onde que você está? Você não sabe onde? Sabe quanta gente já morreu aqui nestas prisões? E era verdade. O Rebbe, com toda a sua calma, disse neste momento: eu sei muito bem onde estou. Eu estou num lugar, pela lei judaica, não deveria colocar uma mezuzá, como um estábulo, por exemplo. Uau, o general ficou nervoso, não acreditou o homem falar para eles uma coisa destinada assim. O general tirou o revólver dele, colocou na têmpora, aqui, no fronte do rabino Yosef Yitzhak, e disse para ele: este brinquedo, ele falou em russo, esta grushka, já fez falar muita gente. E empurrou. Naquele momento, sem medo, sem pavor, com a maior calma possível, o Rabbi Yosef Yitzhak respondeu para este general antissemita e russo e disse para ele: este brinquedo já fez falar muita gente
que acredita em dois deuses e um mundo. Mas quem acredita em dois mundos e um Deus não tem medo deste brinquedo. Estão ouvindo bem? Quem acredita em dois mundos e um Deus apenas não tem medo desse brinquedo. O general ficou gelado e tirou o revólver também. Meus amigos, que a gente tira este medo, vamos reforçar nossa fé, nossa confiança em Deus. Ela anula todos os outros medos. Com certeza Deus quer o nosso bem, tudo vai terminar bem. A gente sabe que isso é uma fase difícil que vamos superar, como superamos muitas outras. Manter o moral elevado, a alegria, sem medo nenhum, com muita confiança de dias melhores que vêm logo, logo, se Deus quiser.